Motoristas precisam ficar atentos. Muita gente não sabe as normas e acaba sendo multada nas rodovias. Quem vai passear no mar também. Confira as regras para pilotar qualquer tipo de embarcação que exigem habilitação específica. Santa Catarina contra o Aedes aegypti. Estado atualiza plano de enfrentamento ao mosquito transmissor da dengue, do zika e da chikungunya. Prejuízos na colheita. Risicultores do Alto Vale temem queda na colheita do arroz por causa das condições do tempo. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Federação Paulista define datas dos jogos dos times catarinenses na segunda fase da competição. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta quinta-feira começa com um aviso aos motoristas que costumam usar reboques e carretinhas nos carros. Muitos têm sido multados por não respeitarem o limite de velocidade, que é menor quando estas estruturas estão acopladas aos veículos leves. Veja agora na reportagem do Ronaldo Penido. Eles são usados para o transporte de todo tipo de coisas, de materiais de obra até motos aquáticas. As carretinhas e os reboques representam ganho de espaço interno para os motoristas. Lorena trabalha com pequenos reparos, mas prefere levar a carga extra no porta-malas. Eu uso só o porta-mala, que é mais prático, como a gente trabalha muito fazendo atendimento e tem que ser muito rápido para estacionar, tirar, então o porta-mala está socado de ferramenta ali para fazer os atendimentos todos. O motorista habilitado na categoria B pode conduzir veículos com reboque ou carretinha, não tem problema. Mas deve ficar atento para que o peso não exceda 3,5 toneladas. Acima disso, ele precisa estar habilitado na categoria C. Este tipo de adaptação dos veículos também deve se adequar às normas do Código de Trânsito Brasileiro. O motorista deve ficar atento, sobretudo aos limites de velocidade. Os veículos leves com reboques ou carretinhas são considerados veículos pesados. Neste caso, o limite de velocidade em rodovias é menor, 80 km por hora. A partir do momento que o condutor que tem um veículo leve, até 3.500 kg, e acopla um reboque ou um semi-reboque, automaticamente esse veículo passa a obedecer à velocidade de um veículo pesado. Isso confunde muito porque a unidade de trator ali, que é um veículo leve, tem uma velocidade máxima de um veículo leve, é óbvio, mas a partir do momento que o veículo é acoplado a um reboque ou semi-reboque, ele tem que respeitar a velocidade de um veículo pesado. Os veículos que passam por esta adaptação também devem passar por um emplacamento exclusivo no Detran, além de ter um certificado de registro de veículo próprio com todas as especificações. Em caso de circulação irregular, o motorista pode ser submetido ao pagamento de multa. O veículo passa por aqueles laços dos radares, é uma multa automática. Esse laço vai identificar que existem mais de 2 eixos e automaticamente ele passa a lavrar um auto de infração, ele emite uma auto de infração de trânsito automaticamente no radar. Nem é o policial rodoviário federal, o policial militar rodoviário que vai abordar, é automaticamente nos radares. E ainda sobre trânsito, em Joinville, uma ação realizada buscou conscientizar motoristas e pedestres sobre o respeito à faixa utilizada para atravessar ruas e avenidas. Com o apoio da Guarda Municipal, agentes de trânsito e bombeiros voluntários, a Escola Pública de Trânsito realizou o lançamento da campanha No Trânsito Todos Somos Pedestres. A ação é realizada em blitz educativa, atendendo à resolução do CONTRAN, que em 2024 tem como tema central Paz no Trânsito Começa por Você. O objetivo da campanha, que vai se estender ao longo de todo o ano, é a conscientização de que o pedestre é a parte mais vulnerável do trânsito. O objetivo é conscientizar o pedestre que ele precisa ter certeza que ele está sendo visto na faixa de pedestre e o uso do celular enquanto ele caminha nas vias públicas, o quanto é perigoso. E além de fazer isso com o pedestre, conscientizar o pedestre, nós também estamos conscientizando os veículos, que conforme o parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, artigo 29, nós temos a obrigatoriedade, a responsabilidade legal do maior pelo menor. Nas ações, materiais educativos, como adesivos e folders, são distribuídos para pedestres e motoristas com orientações
principalmente aos condutores, sobre a necessidade de parar na faixa para que o pedestre faça a travessia segura. Aos pedestres, a orientação é sobre a necessidade de atravessar na faixa para evitar acidentes e atropelamentos que possam causar graves ferimentos ou risco à vida. Policiais civis do Rio Grande do Sul prenderam 4 pessoas na segunda fase da Operação Tessera Fábula. A ação ocorreu na cidade gaúcha de Passo Fundo e em outros 2 estados. Os alvos são acusados de aplicar o golpe do bilhete contra vítimas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no Paraná. Foram cumpridos também 8 mandados de busca e apreensão e 5 medidas cautelares. Os presos vão responder pelo crime de estelionato. E além dos afogamentos neste verão, outra preocupação das autoridades é com o crescimento no número de crianças perdidas. Entre 16 de dezembro e 7 de janeiro, houve um aumento de 12% em relação ao registrado no ano anterior. Por isso, a Polícia Civil intensificou a distribuição de pulseiras para as crianças no litoral catarinense. Agentes da Polícia Civil vão distribuir mais de 40 mil pulseiras de identificação para crianças em locais que concentram o maior número de visitantes. A ação pretende ajudar pais e responsáveis sobre a importância da identificação de crianças que podem se perder nas lotadas praias catarinenses. O projeto surgiu em 2010 e foi ampliado neste ano pela Delegacia Geral da Polícia Civil. Dados do Corpo de Bombeiros apontam que entre os dias 16 de dezembro e 7 de janeiro foram registrados 1.057 casos de crianças perdidas nas praias, número 12% maior do que os 937 registrados no mesmo período da temporada passada. Policiais militares apreenderam 82 quilos de crack nesta quarta-feira em Blumenau, no Vale do Itajaí. A prisão ocorreu no bairro Tribés. Policiais militares do 10º Batalhão da PM receberam informações de que um carro era usado para o comércio de entorpecentes e realizaram buscas. A polícia flagrou o momento em que os ocupantes deste carro entregavam drogas para pessoas em um outro veículo e efetuaram a abordagem. Foram apreendidos 82 quilos de crack, além de cocaína. Os ocupantes dos 2 carros, 2 homens e 2 mulheres, foram presos em flagrante e levados para a Polícia Civil. No oeste do estado, policiais civis apreenderam quase 1 tonelada de produtos de origem animal com suspeita de falsificação nos rótulos. Foi em São Miguel do Oeste. Rodinei Raile tem as informações. Uma fiscalização da Polícia Civil, junto com a Cidasc e com a Vigilância Sanitária, resultou na apreensão de aproximadamente 750 quilos de produto de origem animal com suspeita de falsificação de rótulo. A ação ocorreu nesta terça-feira em um estabelecimento comercial aqui de São Miguel do Oeste, no extremo oeste do estado. Foram encontrados diversos barris com selos de inspeção federal supostamente falsificados e mercadorias de procedência duvidosa. Ainda foram encontrados selos avulsos, com indícios de que foram impressos no local. O proprietário do estabelecimento foi notificado e a mercadoria foi descartada com prejuízo estimado em R$60 mil. Cabe ressaltar que o mesmo local já havia sido alvo de outra fiscalização desse tipo, inclusive com descarte de produtos, justamente por suspeita de falsificação do selo de inspeção. Na ação ainda foram apreendidos um computador e uma impressora que podem ter sido utilizados para o cometimento do crime de falsificação de selo público. Daqui a pouco no Band Cidade, com o verão crescem os passeios em alto mar, só que para pilotar uma embarcação a habilitação é obrigatória. Daqui a pouco os detalhes. E veja também, divulgado o novo plano de contingência para o enfrentamento da dengue em Santa Catarina. Detalhes após o intervalo, eu volto já já. De volta com o Band Cidade, muita gente aproveita essa época do ano de sol e calor para passeios em alto mar. Só que tem gente que desconhece que para pilotar qualquer tipo de embarcação é preciso ter a devida habilitação. A Gabriela Mariotto vai explicar para a gente agora. Assim como nas ruas, também existem regras para conduzir embarcações no mar. O processo é semelhante. É preciso realizar aulas práticas, teóricas e uma prova, que verifica a sua aptidão e libera um tipo de habilitação. Primeiramente, o candidato tem que procurar uma escola náutica para fazer as chamadas aulas teóricas e aulas práticas. É uma escola credenciada pela Marinha do Brasil. No segundo passo, ele vai fazer um agendamento
vai fazer uma prova teórica junto à Marinha do Brasil de 40 questões, onde ele tem que acertar e ter 50% de aproveitamento. Alguns cuidados na direção de carros e motos também se aplicam ao pilotar uma embarcação. Um deles é a combinação perigosa de álcool e direção. Outros incluem a superlotação das embarcações e os cuidados com a manutenção. Ao longo da temporada de verão 2023-2024, a Marinha do Brasil já inspecionou mais de 2.000 embarcações no litoral catarinense. Em 200 delas foram encontradas irregularidades, que incluem a falta de habilitação e problemas mecânicos. Nesta época do ano, mesmo com o trabalho intensificado de fiscalização, é preciso estar atento antes de fazer passeios em embarcações. Uma embarcação, ela tem que estar bem cuidada. Então ela tem que ter um número de inscrição da capitania, no transporte de passageiro tem que ter o número do telefone da capitania, tem que ter a capacidade dessa embarcação, os coletes salva-vidas eles têm que estar em bom estado, em que pese eles não terem validade, eles têm que estar em bom estado. Então assim, a preocupação maior é essa, eu entrei numa embarcação, onde está o colete dela? Quem está me conduzindo, ele é uma pessoa que sabe o que está fazendo? Esse é o tipo de coisa que as pessoas têm que se preocupar. Os aeroportos catarinenses tiveram uma movimentação de 7.300.000 passageiros em 2023. O destaque foi para o incremento dos passageiros em voos internacionais. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e foram divulgados pela Secretaria Estadual de Portos, Aeroportos e Ferrovias. Só no aeroporto da capital foram 391.994 passageiros em voos internacionais no ano passado. Um salto na comparação com os 161.183 de 2022. O aeroporto internacional Hercílio Luz é o mais movimentado do estado, com 3.900.000 passageiros, seguido pelo aeroporto internacional Vitor Conde, em Navegantes, com 2.200.000 passageiros. A Secretaria Estadual de Saúde atualizou hoje o plano de contingência para o enfrentamento da dengue. É uma nova estratégia para conter a doença, já que os números no estado, infelizmente, não param de aumentar. O plano é a principal estratégia para estabelecer responsabilidades do nível estadual frente às situações de emergência das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A meta do plano é evitar a ocorrência de mortes provocadas por dengue, zika e chikungunya. Esse é um plano importante que foi construído ao longo de 2023 com várias ações, várias reuniões envolvendo todas as áreas da Secretaria de Estado da Saúde e que visa organizar as ações diante de uma emergência, ou seja, se a gente tiver um aumento importante do número de casos no estado, ele detalha quais são as ações de cada uma das áreas, assistência, vigilância, laboratório, controle vetorial, que a Secretaria de Estado da Saúde precisa desencadear para apoiar as secretarias municipais de saúde. O plano é estruturado em 3 níveis de ativação. O primeiro ocorre quando a incidência de casos de dengue permanece em ascensão por 2 semanas consecutivas em 2 regiões de saúde. O segundo nível é o alerta de início de epidemia, com 100 casos por 100.000 habitantes por 2 semanas consecutivas. O terceiro nível ocorre acima de 150 casos por 100.000 habitantes por 2 semanas consecutivas e com pelo menos 2 mortes nesse período. A vigilância reitera o alerta para a prevenção, que envolve esforços do poder público, mas principalmente de toda a população. O mosquito que se reproduz em locais com água parada, o mosquito está muito bem adaptado às características das nossas cidades, então é fundamental que cada um faça a sua parte, ou seja, eliminando locais com água parada. Essa continua sendo a melhor estratégia de prevenção e é somente com essa ação sendo realizada por toda a sociedade, em conjunto com o poder público, que a gente vai conseguir evitar uma curva de transmissão bastante acelerada, como a gente viu nos últimos 2 anos aqui no estado. Em 2023, foram confirmados 119.525 casos de dengue em Santa Catarina, com 98 mortes. E produtores de arroz do Alto Vale do Itajaí continuam de olho na lavoura. Devido ao tempo, o plantio em várias localidades teve que ser refeito, o que pode significar prejuízo na colheita dos próximos meses. O Seu Valmoro, ou como é conhecido, o Seu Pila, planta pouco mais de 50 hectares de arroz na região. Só que em 2023, devido a problemas climáticos, ele precisou semear as lavouras várias vezes. Por isso, agora ele fica de olho na plantação e em possíveis prejuízos. Teve áreas minha própria que eu semeei 4 vezes. Questão de 2 enchentes. E a terceira semeação, o meu arroz ela esquentou, né, numa sombra. Coisa que eu já estou, né,
mais de 45 anos plantando arroz e isso nunca tinha acontecido. O arroz fermentou na sombra. Segundo a Cravil, no Alto Vale são plantados cerca de 10 mil hectares de arroz. E boa parte dessa área foi atingida 2 vezes pelas cheias, em outubro e também novembro. Por isso que foi preciso refazer o plantio. A gente estima, dividindo nas 2 grandes cheias, na primeira cheia, algo próximo a 70% em outubro estava implantado. Justamente porque o ideal da implantação da cultura é dentro da janela de dia 10 de setembro até dia 10 de outubro. Então, como a enchente aconteceu na primeira semana de outubro, boa parte acabou pegando. Agora os produtores continuam acompanhando o desenvolvimento das plantas e também com o olho no tempo. Tem que monitorar qual é o momento ideal de que toda essa área vai florescer. Provavelmente final de janeiro, metade de fevereiro, e a temperatura que vai estar atuando naquela hora. Nós estamos apostando para nós colher pelo menos o que a gente investiu. Choveu forte na tarde desta quinta-feira aqui na capital do estado. Como consequência, houve o registro de alagamentos e outras ocorrências. No bairro Santa Mônica, a força da chuva e dos ventos provocou a derrubada desta árvore que você vê nas imagens. Essa árvore caiu sobre a fiação elétrica dos postes, o que evitou que a árvore caísse em cima de um carro e de uma motocicleta. Felizmente ninguém ficou ferido, não é? Bombeiros técnicos da Celesc e da Defesa Civil foram ao local para a retirada da árvore sem prejuízo ao fornecimento de energia elétrica. E a sexta-feira vai ter o tempo influenciado por uma área de alta pressão no litoral gaúcho e por uma área de baixa pressão no litoral de São Paulo. Esses 2 sistemas favorecem então a entrada de umidade do oceano via circulação marítima na faixa leste do estado. E aí o dia vai ter então variação de nuvens e aberturas de sol em Santa Catarina. E tem condição então para chuva a qualquer hora do dia para o litoral, toda a faixa litorânea e também para o Vale do Itajaí. Nas demais regiões, essa chuva vai ser isolada e mais a partir da tarde. As temperaturas vão estar um pouco mais amenas no estado em relação ao calorão dos últimos dias. Confira agora comigo. Em Florianópolis, mínima de 22 e máxima de 26 graus. Em Joinville, variação entre 20 e 22. Em Blumenau, mínima de 21 e máxima de 27 graus é a previsão. Viramos a página. No sul do estado, Criciúma vai ter 20 graus de mínima e 22 de máxima. Em Lages, a variação vai ser entre 16 e 22. E em Chapecó, mínima de 20 e máxima de 32 graus. A seguir, sai a lista dos aprovados do vestibular unificado 2024, UFSC, IFSC e IFC. E veja também, no esporte são divulgados os dias dos jogos da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os detalhes depois do intervalo, continue com a gente. Band Cidade. De volta com o Band Cidade, foi divulgado hoje o listão com os aprovados do vestibular unificado da Universidade Federal de Santa Catarina, do Instituto Federal de Santa Catarina e do Instituto Federal Catarinense. A lista com os aprovados foi apresentada em uma cerimônia na reitoria da UFSC na manhã desta quinta-feira e está disponível no site vestibularunificado2024.ufsc.br. Ao todo, as 3 entidades ofereceram 6.700 vagas gratuitas em 35 cidades do estado, distribuídas em 200 cursos de graduação. As matrículas começam no dia 17 de janeiro e vão até o dia 22 de janeiro. Nesta sexta-feira começa o processo de reopção de curso para vagas remanescentes. Vão poder participar deste processo candidatos que compareceram aos 2 dias da prova e que não se classificaram em primeira chamada. O Criciúma tem um calendário recheado nessa temporada. Recopa Catarinense, Copa do Brasil, Campeonato Estadual e Série A do Brasileiro. Apesar do alto volume de jogos, elenco e comissão técnica têm uma expectativa de ano positivo. O que é preciso para um clube contratar um jogador de nome, desses que já tem uma carreira consolidada? Apenas uma ligação. Foi o que bastou para o atacante Renato Kaiser acertar com o Criciúma. Uma escolha certeira minha que eu fiz, por já receber bastante referências boas. Todos os atletas que eu conheci que passaram aqui sempre falaram bem da cidade, falaram bem do estádio, da estrutura do clube, das pessoas que trabalham no clube. Então acho que foi uma escolha fácil de fazer e estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz, ok, mas agora é trabalhar, porque o Tigre tem competição esse ano, calendário cheio. Anota aí, Recopa Catarinense, Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A.
Dá pra ver que Kaiser chegou ao Heriberto Wilson com sangue nos olhos e querendo fazer uma temporada muito melhor do que foi a de 2023 para ele. E a receita para deixar um atacante feliz é super fácil, é balançar as redes. Já o Figueirense montou um time novo, muitas caras novas somadas a atletas da temporada passada. O torcedor deposita esperança nessa mescla para que o time faça bonito neste ano. Um mês do técnico João Bursi e sua comissão técnica no comando. Então, o meio-campista Cezinha, remanescente da temporada passada, avaliou o trabalho do comandante até aqui. Treinador excelente, está procurando passar o entendimento dele para a gente, o que ele quer, da nossa forma de jogar. Elenco focado e Cezinha é um dos atletas que o torcedor está colocando expectativa nessa temporada. E como atualmente é o único meia de função criativa, ele deve ser bastante usado em campo. E no próximo sábado, o Figueira vai pôr à prova toda essa preparação que fez até aqui. O Alvinegro tem um jogo treino com o Operário. Esse é o momento para ver se está tudo funcionando. Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Federação Paulista de Futebol divulgou as datas dos duelos da segunda fase da competição. A Chapecoense vai encarar o Tiradentes do Piauí nesta sexta-feira às 3 horas da tarde. O Figueirense enfrenta o Coimbra de Minas Gerais também nesta sexta-feira, só que às 4 horas da tarde. Também amanhã, às 7 da noite, o Criciúma encara o São Carlense. O Avaí vai enfrentar o Juventus de São Paulo, que perdeu hoje para o Coritiba em jogo previsto para este sábado. Vem comigo agora aqui para a gente conferir os destaques, os detalhes do portal tvbv.com.br na tela do jornal aqui para você. Já estou aqui com o telão aberto. Mega operação elucida duplo homicídio ocorrido na Praia do Rosa. É o principal destaque do portal neste momento. Tem também aqui, Janeiro Roxo. Secretaria da Saúde alerta sobre a prevenção da hanseníase. Comércio ilegal de animais silvestres é alvo da Polícia Federal em Itajaí. Tem aqui, Florianópolis vai receber circuito brasileiro de skate, destaque do esporte. Tem ainda, Procon de Florianópolis notifica Uber por cobrança de taxa por ar-condicionado. Motoristas que não ligam o ar-condicionado como os passageiros pedem. Foram alvo de multa por causa desse fato. Tem também aqui, piloto estrangeiro em fuga da polícia faz Florianópolis virar cena de filme. Outro destaque da segurança, estrada na divisa com o Rio Grande do Sul é bloqueada para detonação. Um pouquinho mais para baixo, servidores do Banco Central fazem paralisação de 24 horas. E a Polícia Militar homenageia o município de Treviso por prêmio Band Cidades Excelentes. Tudo isso e muito mais você acompanha sempre em tvbv.com.br, o nosso portal, tem também os nossos colunistas. Você acessa a partir do QR Code que está na sua tela. É só escanear com o seu smartphone, com a câmera do seu smartphone, para ficar muito bem informado com estas e com outras informações no nosso portal. Acesse tvbv.com.br para ficar, claro, muito bem informado. Olha, ontem você viu aqui que a cidade de Jaraguá do Sul ficou às escuras após um problema na linha de transmissão da Celesc entre Joinville e Guaramirim, pois esse apagão acabou por adiar para hoje, às 8h30 da noite, o espetáculo de abertura do 19º FEMUSC, o Festival Internacional de Música. As demais atividades, todas já começaram. Os cursos e as oficinas já começaram nesta quinta-feira para alunos e demais participantes do festival. Começaram hoje também os concertos sociais com apresentações em shoppings da cidade. O grande concerto de abertura do festival ocorre nesta noite de quinta-feira, na Igreja Luterana Apóstolo Pedro, no centro de Jaraguá do Sul. O Quarteto Essence de São Paulo vai executar o hino nacional brasileiro. Na sequência, o Concerto das Nações vai contar um pouco da história dos países dos alunos que participam do festival deste ano. O espetáculo deve começar às 8h30 da noite. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição você confere em tvbv.com.br, o nosso portal. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.